Olá, queridos amigos, amigas, você internauta que nos acompanha aqui no nosso canal da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Mais uma vez estamos aqui para esta doutrinária online que nos permite essa aproximação maravilhosa, o estabelecimento desses vínculos fraternais muito importantes, principalmente nesse momento evolutivo, onde já se aproxima a regeneração. E nós podemos falar aos quatro cantos da terra. Então, onde você estiver nos ouvindo, onde essa mensagem estiver alcançando, receba o nosso abraço, a nossa fraternidade, partido aqui diretamente da nossa casa, em Feira de Santana, Bahia, aqui no Brasil, e que nós temos esse carinho imenso, a equipe que aqui produz todo esse material audiovisual, o núcleo Clara de Assis aqui da nossa casa, que sempre muito dedicadamente está produzindo mensagens, áudios, produtos visuais, vídeos, para que nós possamos levar adiante a mensagem do Evangelho, como assim pede o nosso Mestre Jesus. Hoje nós vamos trazer uma questão e ao mesmo tempo uma solução a partir do Evangelho, que é ser e estar no mundo. Então, como é esse nosso ser e estarmos neste mundo? Um mundo cheio de tecnologias, um mundo cheio de consumismo, um mundo que requer de nós comportamentos, determinados alinhamentos, um mundo que nos pede tanto e, ao mesmo tempo, quando olhamos para o Evangelho, pegamos o Evangelho, percebemos que o Evangelho desconstrói e nos coloca em outro lugar. Como podemos ser pessoa, indivíduo, sujeito, cidadão, estarmos no mundo e ao mesmo tempo não pertencermos a este mundo? Baseado nesta pergunta e nesta profunda indagação, que eu acho que é de todos nós fomos buscar a resposta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos, o Homem no Mundo. E lá, sim, encontramos a nossa resposta. Esse capítulo está no Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da codificação espírita. E lá no capítulo Sede Perfeitos, nós temos dissertações de Kardec. Vocês podem ver aí no slide: Caracteres da Perfeição, o Homem de Bem, os Bons Espíritas, Parábola do Semeador. Na sequência, você poderá acompanhar, quem estiver aí com o seu Evangelho acompanhando, poderá ver que nós temos as instruções dos Espíritos. Vamos lá? O dever, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. E é exatamente sobre as instruções dos Espíritos, em especial este tópico, o homem no mundo, que nós vamos tentar responder. Como sermos e estarmos neste mundo materialista, consumista, exigente e ao mesmo tempo buscarmos as verdades profundas do Evangelho. Sermos uma pessoa nova, um vaso novo, um odre novo, onde será colocado um vinho novo. Como podemos dizer não a determinadas coisas do mundo e, ao mesmo tempo, não desagradarmos aqueles que estão próximos? Família, por exemplo, os nossos entes queridos, as pessoas que nos amam, aquelas pessoas que estão pertinho ali de nós, mas que não entendem ainda a doutrina e que querem a nossa presença, querem a nossa participação em eventos, em festividades, em certas situações. Como fazermos para dizer não? Como fazermos para, ao mesmo tempo, não quebrarmos certos laços que nos são muito preciosos e, ao mesmo tempo, estarmos bem conosco mesmos, estarmos bem em consonância com o Evangelho dentro da nossa possibilidade, porque ainda somos espíritos muito atrasados e imperfeitos, e não é em uma encarnação que seremos anjos. Então, que esforço nós podemos fazer para estarmos bem conosco, bem com a nossa consciência e, ao mesmo tempo, com esses vínculos afetivos, amorosos, familiares, saudáveis e fortalecidos? Como fazermos para termos a nossa rede de amigos, as pessoas que nós amamos e que nos amam verdadeira e profundamente, sem impor a eles as nossas escolhas?
Vamos então buscar a resposta no que nos ensina um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não, ainda uma vez os dizemos. Ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofender, ou fazer-se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Queridas irmãs, queridos irmãos, nesse pequeno trecho da mensagem O Homem no Mundo, assinado pelo Espírito Protetor em Bordeaux, nós já percebemos aqui já um caminho muito importante assinalado pela entidade tão amiga e tão querida para que possamos estarmos no mundo. Então, vamos aqui à primeira frase. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Vamos ficar por aqui por enquanto. O que é esse venerável espírito? Espírito protetor. Vejam, protetor, porque protege. Ele não nos expõe. Então, ele quer o nosso bem, ele quer o melhor caminho. Então, o que ele está dizendo? Se você quer viver em constante conexão, comunicação com a espiritualidade maior, com os planos siderais, com as entidades angélicas, ele diz, não é necessário, da forma que nós pensamos, nos cobramos de cinzas, vivamos no silício. O que é o silício? Nós já vimos aqui em outra palestra, quando nós estudamos o verdadeiro silício. E lá nós vimos que silícios são determinados objetos e também algumas práticas que são utilizadas, principalmente no seio da Igreja Católica, por pessoas que querem mortificar o corpo, para que o espírito tenha o verdadeiro esplendor. Então, seria o que basicamente? Os chamados cinturões de espinhos, os cordões que são amarrados nas cinturas, nas pernas, embaixo das batinas, dos hábitos das freiras, que levam àquela mortificação corporal, aquelas dores corporais, a fim de que o corpo, sentindo dor, não deseje algo mais a não ser o alívio da dor que vem pela oração, que vem através dos êxtases. Então, o Espírito Protetor está aqui dizendo, não é através disso, não é através desse silício, mesmo porque nós já estudamos lá e vimos que o verdadeiro silício é a mortificação do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Então, no momento em que a gente deixa de atender ao nosso ego para atender ao semelhante, sem julgamentos, nós estamos usando o verdadeiro silício. Então, o Espírito Protetor reforça isso aqui dizendo, não é preciso que você vá utilizar silício, não vos silicieis, não submeta seu corpo a dores para poder estar em contato com as entidades angélicas, como ele diz, viver em comunicação constante conosco, porque ele está falando de um outro plano, de uma outra situação vibracional, de uma outra dimensão. E aí ele diz também, não é necessário também que você se cubra de cinzas. Não vou mais me arrumar, não vou mais vestir uma roupa mais bonitinha, não vou mais usar um anel, uma pulseira. Por quê? Porque eu agora vivo em comunhão constante com os planos sidéreos. E isso são coisas do mundo, não é mais algo que me agrade. Então eu vou andar assim coberto de cinzas, porque a minha vida agora é toda dedicada ao Senhor. Muitas vezes por trás de pessoas que andam cobertas de andrajos, de roupas simples, está uma alma raivosa, está uma alma rebelde e inconformada. Muitas vezes basta uma simples pergunta que você faça e que desagrade a pessoa e que ela explode em cima de você e você diz assim, mas não era alguém que estava em comunhão com os entes celestes, pleiteando estar próximo a Cristo? E mesmo nessa simplicidade, que é só de fachada, e
essa explosão de raiva, essa explosão de intolerância, um gesto muitas vezes de falta de educação e de agressividade com o próximo, ou até mesmo com um animal, ou um arrastar de cadeira, que você diz, nossa, não me parece ser coerente, porque é uma pessoa que diz que está buscando a espiritualidade, que vive em comunhão com a espiritualidade. E aí uma explosão de raiva, um trompaço numa cadeira, então o Espírito Protetor disse, não é nada disso, isso aí é só fachada. Então, utilizar um objeto para provocar dor, um cilício, e ao mesmo tempo querer aparentar na sua forma estética para o mundo que você está ali em comunhão com o alto, isso não convence a espiritualidade, porque não é esse o verdadeiro caminho. E o Espírito é enfático, não é isso, ele está reafirmando este não, porque diz, acaba com isso. Isso é uma mentalidade atrasada, isso é uma mentalidade já superada, foi lá do medievo, nós já estamos em outra situação que precisamos avançar com Cristo, avançar com o Espírito da verdade. E aí ele vai dizer, né, que nós estamos no mundo, então ditosos sede segundo as necessidades da humanidade. Então eu vou tratar aqui de pessoas comuns. Eu sei que existem pessoas aqui que podem eventualmente pertencer a classes sociais bem abastadas, não terem essas necessidades que eu vou tratar. Mas a grande maioria de nós, os brasileiros, somos o quê? Trabalhadores, assalariados, ou então autônomos, batalhadores do pão de cada dia. Tem que pagar aluguel, tem que pagar a prestação da casa financiada, tem que pagar o carro financiado, seja ele novo ou usado. Tem que honrar todo mês o cartão de crédito que ajudou nas compras da casa, compra da farmácia. Depende do Sistema Único de Saúde, ou então tem um plano de saúde que precisa estar pagando todo mês. Vive as situações de um trânsito caótico, a situação de uma, por exemplo, greve dos nossos irmãos trabalhadores do serviço de limpeza pública, o lixo ficou acumulado na porta de casa. Um problema na família, uma doença no ente querido, uma goteira dentro de casa, um muro do vizinho que está desabando, as folhas de uma árvore do vizinho que está caindo. Meu Deus, os problemas são inúmeros, inúmeros. E nós vivemos no mundo como pessoas comuns, todo mundo passa por isso. Eu passo, você também passa. Eu sei como é que é esse dia a dia, esse cotidiano, porque eu também vivo isso. Eu também sou uma brasileira assalariada que vai para o ponto de ônibus. Claro, minha família tem carro, meu marido tem carro, mas eu pego ônibus também, eu ando na feira livre, eu tenho boletos, eu tenho que viver uma vida de cotidianos, trabalhos. E aí, como é que eu faço? E aí, meus queridos, minhas queridas, é que eu trago aqui para vocês a mensagem assertiva do Espírito Protetor dizendo, seja ditoso por isso. Dê graças a Deus que você vive esse mundo de pessoa comum, uma vida comum, de pessoas comuns que estão ali na luta, na batalha, no cotidiano, porque é aí onde se processa a evolução. O Espírito da Verdade, em um item do capítulo O Consolador Prometido, né, o Cristo Consolador, melhor dizendo, vai nos dizer, não invejeis os ricos da terra, porque eles estão sujeitos a provas muito mais perigosas do que as vossas. Então, por que invejar a riqueza? Porque eu quero ficar deitado numa rede, à beira-mar, bebendo água de coco. Isso não evolui o espírito. O espírito pede dinâmica. Então, mesmo as pessoas ricas, elas têm responsabilidade com aquilo que receberam. E vocês vejam, são pessoas que trabalham, são pessoas muito ativas, são pessoas que se dedicam, tem muitas vezes centenas, milhares de funcionários, de trabalhadores ali para elas darem conta, tem os fornecedores, tem as vendas, exportações, então são pessoas que vivem ali também aquele cotidiano de lutas, também pessoas responsáveis que sabem usar bem as suas riquezas. Então nós, pessoas comuns, também vivemos conforme as necessidades da nossa condição evolutiva, espíritos inferiores no mundo de expiação e provas. E graças a Deus que estamos inseridos num contexto de trabalho, que somos trabalhadores. E aí o Espírito Protetor continua dizendo, olha lá no slide, jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer
fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Vejam só, coisa assim extraordinária isso. Como é que nós vamos fazer algo que possa ofender a Deus? E quando falamos isso, não é que Deus se ofenda, aqui é uma linguagem do Espírito. Mas no momento em que desobedecemos a lei de Deus, nós estamos num movimento anti-lei, anti-Deus, um movimento que nós podemos dizer, um movimento diabólico. Por quê? Porque nós estamos confrontando com Deus. E da mesma forma, fazermos algo que possa ofender o nosso semelhante, ofender aquela criatura, seja ela quem for, amigo, parente, familiar mais próximo, pessoa desconhecida, não importa. Pessoa que vai para a rede social para estar agredindo outras pessoas. Então, tudo isso é levado em conta no nosso contexto evolutivo. O Espírito protetor chama a atenção aqui. Jamais isso possa fazer parte da nossa vida, ofender, magoar e muito menos um pensamento ou ato que possa ofender ou magoar. Então, não precisa ser somente o ato, é o pensamento também. Porque o Espiritismo coloca o pensamento como um ato moral. Não é somente o indivíduo ir lá praticar um ato. Fui lá, maltratei um cachorro, maltratei um idoso, respondi mal a uma pessoa. São atos abomináveis. Mas o fato de pensar isso também está registrado. Como diria a Dona Deja, ela sempre falava isso. No momento em que você pensa, já registrou. Então, o professor Pietro Baldi nos fala nos seus livros, né, Fragmentos de Pensamento e Paixão. O indivíduo emite o pensamento, aquele pensamento é uma força cósmica. Ele vai buscar os seus correlatos. André Luiz, Evolução em Dois Mundos, confirma isso. Então, este pensamento que pode ofender, que pode magoar alguém, é nosso. Ele vai e retorna para nós. Então ele vem com toda a potência dos correlatos de ofensa que encontrou e vai buscar o proprietário, o dono, a dona que emitiu aquele pensamento. E o Espírito protetor ainda vai mais adiante dizendo, então, olha só, prestem bem atenção que essa frase aqui é fantástica. Jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou ato que possa ofender ou fazer-se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Como é que pode entristecer o rosto de alguém que nós amamos e que nos ama? Imagine vocês, vamos trazer aqui, né, no plano espiritual, meu anjo da guarda. Faz um esforço tremendo, diário, cotidiano, a todo segundo, para me colocar frente a frente com a lei de Deus. Suzy, olhe para a lei. Suzy, olha para a lei. Olha os bons exemplos. Suzy, olha o Evangelho, você já tem condição, vá fazendo reflexões sobre isso aí. E aí, volta e meia, vem para mim pensamentos, porque eu mesma construo e vou buscar o correlato. A vontade de fazer tal coisa, de me vingar, de responder, olha isso aí. Como é que o meu espírito protetor, como é que o meu anjo da guarda fica? Vamos colocar aqui, né, aquele semblante de tristeza. Poxa, olha para Suzy. Tanto esforço, uma reencarnação que nós estamos aqui apostando, ela é espírita, conhece o Evangelho, é uma pessoa que tem amigos que fazem parte dessa rede de Evangelho, tem acesso à internet, tem acesso a palestras online, teve acesso ao conhecimento acadêmico e está com esse erro primário. Meu Deus do céu, imaginem. Eu me coloco muito nesse lugar, guardado a devida proporção, quando exponho um assunto, né, científico em sala de aula, e aí na hora da prova, vamos dizer assim, né, e os alunos vêm que eu olho para as respostas e digo, meu Deus, eu não acredito. Não tem aquela coisa do professor, da professora que diz, meu Deus, onde foi que eu errei? Eu expliquei isso tão direitinho, eu passei exercício, corrigimos em sala, discutimos. Na hora que eu faço a mesma pergunta na prova, vem cada resposta que eu não acredito. Já teve casos assim de alunos assim acima da média, né, meninos e meninas maravilhosos que às vezes falharam, né? Falha humana natural, mas a gente como professor sempre quer o melhor para os nossos alunos, né? E colocar lá uma notinha para o aluno, chegar a escrever assim, olha fulano, o que foi que houve? Eu sei que você pode mais, você confundiu e tal. E o aluno, na hora que receber, vem para mim assim, todo, professora, eu li aqui o que a senhora escreveu, eu tô aqui envergonhado.
Porque aí conta, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então é como se diz, né? O aluno olha para mim e diz assim, puxa, eu reconheço que a professora se dedicou, eu podia ter feito mais. É esse trechinho aqui, né? Velar o semblante dos que vos amam e vos dirigem. Então esse pequeno exemplo, e nós jogarmos isso para uma escala maior, de um anjo da guarda, velando e cuidando da nossa vida em função do Evangelho, e a gente falha, erra, não se arrepende, persiste no erro. É uma tarefa árdua, né? É uma tarefa bem complicada essa de ser anjo da guarda, de ser espírito protetor. Então ele está falando porque ele conhece. Ele diz assim, eu sei o que é que eu estou falando, porque eu vivo isso. Mas ao mesmo tempo o espírito protetor ele não julga, porque ele reconhece, ele sabe que ele também já foi um dia encarnado. E que tinha um espírito protetor que cuidava dele, que ele também falhava. Então vocês vejam que ele diz aqui, né? Jamais entre na sua mente um pensamento, nem na sua vida um ato. E que jamais você possa fazer alguma coisa que possa velar, ofender, velar o semblante, ofender alguém, trazer tristeza para alguém. E aí ele conclui esse trecho dizendo, Deus é amor e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Então, que o nosso pensamento seja sempre um pensamento amoroso. Então, no mundo onde nós estamos, no mundo de carnavais, de grandes festas, um mundo de competição, um mundo onde até mesmo dentro da família, quem vale mais é o parente rico, é aquele que comprou o carro do ano, é aquele que fez a festa de 15 anos para a filha e gastou milhões, é aquele que tem fazendas, é aquele que é mais o valentão, é aquela mulher que é mais cheia de joias. É esse emaranhado que nós vivemos. Então, nesse mundo, imitamos sempre pensamentos e, dentro da nossa possibilidade, pratiquemos esses atos de afetividade, de amorosidade e fraternidade. Eu sei que no ato é mais difícil. O pensamento você pode até exercitar, muitas vezes você vê determinadas coisas e diz, ixi, isso aí, não, mas espera aí, deixa eu corrigir. Não, eu não posso julgar, cada um tem o seu caminho, que ele seja muito feliz, que ela vá adiante, que ela prossiga, sucesso, Deus abençoe, mesmo que não parta do coração. Mas é importante a gente fazer esse exercício de repelir o pensamento mal ou o pensamento que vem para o confronto. Então, o Espírito Protetor nos diz que aqueles que amam, Deus abençoa, porque Deus é amor. Então, olhe para os seus gestos, olhe para os seus atos, olhe para os seus pensamentos, porque isso aqui é um pouco Santo Agostinho, passar em revista, né, o que nós fazemos. E veja onde é que tem amor. Veja as suas emissões amorosas e veja as bênçãos que estão recaindo sobre você. E aí nós caímos novamente naquela velha questão que vocês vão me fazer. Muito bonito, Suzy, mas a nossa realidade, o nosso cotidiano não é assim. A gente passa por provações a cada minuto. Você está fazendo tudo certo e parece que vem uma coisa para lhe derrubar. Eu sei porque eu também passo por isso. E nós sabemos, né? A nossa história, o que nós vivemos aqui no mundo é essa possibilidade do homem, do ser humano, homem aqui entendido como ser humano, homo sapiens, a espécie, assumir-se e realizar o seu projeto e realizar-se como projeto. Essa é uma frase que é assim dos anais, da história e tal, mas que nós podemos aplicar aqui aos nossos estudos de espiritualidade, ao estudo da doutrina espírita plenamente. Nós estudamos lá no livro Os Mensageiros, André Luiz, falando a respeito disso. Nós somos cartas vivas, somos mandados aqui, cada um vem com seu projetinho, vamos colocar, né, embaixo do braço, né? Então nós estamos aqui e a nossa história coletiva é essa possibilidade de nós nos assumirmos. Eu vim com essa missão, meu limite é esse. Eu entendo que eu tenho aqui na Terra o que eu preciso para sobreviver, realizar aquele projeto e também realizar-se como projeto de Deus, como projeto pessoal. Essa é a proposta maior. E como é que a gente se realiza? Olha lá no slide, plenamente, integralmente e sistemicamente. Então não é somente a realização financeira. Consegui ir para a Terra
e consegui me formar, fui um grande engenheiro, um grande advogado, um grande médico, um grande professor. Não, não é só isso. Você tem que ter esta formação acadêmica, profissional, maravilha, excelente, já é difícil, mas essa realização ela tem que ser plena, ela tem que ser integral e ela tem que ser sistêmica. Então não basta simplesmente formei, me casei, tive filhos, criei família e está tudo bem. Não. O que foi que você agregou? Qual foi o seu plus? Qual foi o seu a mais? O que é que você trouxe para o mundo? E aí nós caímos, olha lá, na perspectiva teórico-metodológica de uma análise de um discurso que nós vemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de cunho fundamentalmente materialista, de base econômica. Por quê? Porque parece que tudo fala nesse mundo e só cai no dinheiro. Tudo, observem se não é. Tudo que se fala, volta, cai no dinheiro. Ah, porque o dinheiro, porque a gente não tem dinheiro, porque precisa ter dinheiro. Inclusive até a nossa própria situação de seres humanos aqui na Terra está dividida em países de primeiro mundo, países de terceiro mundo, as crises do capitalismo, as crises que nós vivemos e com uma mídia que é o verdadeiro porta-voz dos interesses materialistas. Essa mídia não cessa de estar nos bombardeando o tempo inteiro, tenha carro, tenha o último iPhone, tenha memórias para o seu futuro, com viagens maravilhosas, o seu guarda-roupa, faça isso, faça aquilo, papapá, num mundo de expiação e provas. Isso é que é trazido para a gente. Então, um mundo fartamente repleto de estímulos, onde nós vivenciamos toda uma situação de classes trabalhadoras, porque somos trabalhadores, vivemos numa situação de trabalhadores, nessa angústia de termos ali o nosso salário, de termos as nossas contas em dia, né, no nosso padrão de honestidade e compromisso, e ao mesmo tempo, neste mundo de expiação e provas, os estímulos que nos chegam do consuma, tenha mais, demonstre mais o que você é, e a família exigindo, porque todo mundo já tem o seu carro, cadê você? Porque na nossa família todo mundo prosperou, menos você, e a pessoa se sentindo ali meio acuado. Claro que a gente sabe que tem aquelas pessoas que muitas vezes não têm muita habilidade para lidar com dinheiro, fazem até coisas erradas, não tem uma certa responsabilidade. Mas eu estou falando aqui de pessoas que têm essa responsabilidade, que são trabalhadores, dignos, honrados, e que não conseguem, digamos assim, acompanhar o pique da família. Aquele pique de consumo, aquele pique de comprei a última televisão, comprei o último iPhone, estou fazendo uma viagem agora para a Europa e cada vez mais você se sentindo, puxa, não consigo realizar, não consigo fazer nada, não consigo ir adiante. Ficamos ali de uma forma presos nesta oferta, nesse consumo absurdo. Ou seja, caímos na condição de trabalhadores, muitas vezes tristes, adoecidos, absorvidos por problemas econômicos, lutas diárias, atividades laborais, o trabalho passa até a nos adoecer, e nesse contexto esquecemos de Deus. Esquecemos do Evangelho. Aqui na nossa casa espírita, e acredito aos espíritas que ouvem, que fazem parte de atendimento fraterno, quantas vezes vocês encontram e veem até, né, dentro da casa espírita, e pessoas que buscam atendimento fraterno, que falam, né, eu estou passando por esse problema, meu marido isso, minha esposa aquilo, meu filho não sei o que, minha sogra, meu trabalho, estou desempregado, E aí quando você fala para a pessoa e diz assim, olha, você falou aí de tanta coisa material, mas veja só, você precisa olhar para a questão espiritual, você precisa ter seus momentos de silêncio, de meditação, de leitura, se dedicar a um trabalho. Não, peraí, você não entendeu, Suzy, o que foi que eu falei? Não, isso aí eu sei que eu preciso, mas o que eu estou falando é que... Aí eu paro e digo, meu irmão, minha irmã, peraí, calma, eu estou entendendo o que você está falando. Mas você só falou de coisas materiais, você está lhe absorvendo, é isso que está lhe adoecendo. E para você começar a diminuir, né, porque isso aí vai ser meio complicado, porque você tem dívidas, você tem todo um compromisso que você precisa atender,
Vamos cuidar também, principalmente desse lado espiritual que você não está dando atenção. Ah, Suzy, mas não é isso não, minha situação é financeira, meu problema é dinheiro, porque eu converso com Deus, Ele já sabe minha situação, Ele entende. Aí eu paro e fico, Então, meu irmão, vamos orar, vamos ler o Evangelho, tomar um passe, que a pessoa não entende. O bloqueio é tamanho, as coisas do mundo absorveram de tal forma que a pessoa não entende o que é que está se falando. Então a gente respeita, né, a dor, as feridas das pessoas e pede a Deus, ao Senhor, dá intuição aí para que a gente possa agir da melhor forma possível, enquanto trabalhadores da casa espírita, sem querer impor nada, atender também a esse irmão, a essa irmã, e fazermos aqui o nosso possível. Não tenho milagres, não tenho, meter aqui a mão no bolso para lhe dar o dinheiro para você pagar seu cartão, vamos ali para você resolver na justiça o problema da sua família, jamais. Mas a gente procurar entender também os nossos limites. Então a gente olha e vê assim que a pessoa foi totalmente absorvida pelo mundo. As coisas do mundo tomaram conta e as coisas de Deus simplesmente se diluíram. Deus está no céu. Jesus, coitado, está crucificado na cruz lá em Jerusalém e é uma coisa assim muito distante. Coitado de Jesus, às vezes as pessoas até pensam dessa forma, e ficamos o tempo inteiro perdidos no meio desse turbilhão de coisas materiais, exigindo, pedindo e trazendo para o indivíduo como retorno somente a dor, o sofrimento e as angústias. Irmãos e irmãs, Jesus também foi tentado, apesar de termos o entendimento hoje, através da obra de Rustem, dos 4 evangelhos, que aquelas tentações elas foram num campo simbólico. Jesus contando aquelas tentações para os discípulos num campo simbólico. E os discípulos entenderam que aquilo foi um fato real, mas nós sabemos até que por lei de causa e efeito e também pelas leis da atração, jamais um espírito maligno poderia se aproximar de Jesus para tentá-lo. Além disso, como espíritas, respeitamos as outras convicções, não acreditamos na existência de um ser único que seja a personificação do mal e que seja uma antípoda, digamos, um contraponto à imagem de Jesus personificado, seja em Satanás, Lúcifer, o que for. Então, sabemos que os espíritos inferiores são espíritos atrasados na escala evolutiva, mas que um dia também serão anjos. Então, as tentações de Cristo, elas são simbólicas, mas a gente não vai falar aqui sobre esse simbolismo. Oportunamente eu posso até retornar. O que eu quero dizer é que as tentações de Cristo, todas elas foram no campo do poder, da economia, do ter, do ser, do possuir. Não o ser no sentido, o ser integral, mas o ser assim, ser o rei do mundo, estar como o rei do mundo, o dono de todas as riquezas, transformar pedras em pão, atirar-se do alto para que viessem outras formas de poder salvá-lo, enfim. E, no entanto, no Pai Nosso, Jesus já nos chamava a atenção. Pai Nosso, não nos deixeis cair nas tentações, que Emmanuel depois acrescenta da nossa própria inferioridade. Então, irmãos e irmãs, essas tentações, esse bloco de tentações dizem respeito exatamente a esse contexto, de que nós estamos nos deixando envolver pelas coisas do mundo. E aí nós trazemos essa imagem, já utilizei aqui outras vezes, mas que para nós é uma imagem belíssima, porque é o jovem Jesus de Nazaré. Era conhecido como filho do carpinteiro, levava uma vida simples, honesta de trabalhador com seu salário. Então ali está nessa imagem simbólica o quê? Jesus ali, jovenzinho, óbvio que é uma arte, mas a gente intui que tenha sido isso. Maria nos afazeres domésticos, José ali na carpintaria, contígua ao espaço doméstico, trabalhando e ensinando ao filho. Vamos, pegue ali a madeira, vamos lá, vamos lá entalhar a madeira, olha, está errado, faça de novo, corrija. Olha, a gente tem que andar rápido, porque quem encomendou isso aí vem buscar amanhã, vamos agilizar. Quanto é que vai cobrar nisso aqui? Bom, vamos ver se a pessoa vai ter condição. Tudo isso. E é Jesus vivendo o quê? Na simplicidade.
Jesus vivendo no seu mundo, o mundo que Nazaré, o mundo que a Galileia, o estado da Galileia oferecia, e ele viveu até os 30 anos de idade. A partir dos 30 começa a sua vida pública, que é uma vida, como se diz, né? Uma vida missionária, uma vida de Cristo planetário, encarnado, materializado aqui entre nós, vivendo para nos trazer o Evangelho. Mas antes disso, Jesus estava no mundo. Foi à festa de casamento, estava andando no meio do povo, ali da sua região, da sua fé judaica, convivia com as crianças, ia na sinagoga, vivia a sua vida, a vida de uma pessoa comum. Tanto é que os evangelhos apócrifos que tratam da vida de Jesus, eles são vistos com uma certa restrição, porque trazem fatos, né, extraordinários. Mas a vida de Jesus ali na Galileia, junto a seus pais, a gente deduz, era a vida de um rapaz, de uma criança comum, depois de um rapaz comum, e também, posteriormente, a vida de um adulto comum. Então, o que é que nós queremos diante disso? Imitar Jesus. Vamos ver Paulo. O que é que Paulo falava? Sede meus imitadores, como eu sou imitador do Cristo. O que é imitar o Cristo? É fazer milagres? É ter dons de profecia? Vamos imitá-lo na sua vida integral. Jesus na infância, Jesus na adolescência, Jesus como adulto jovem, vivendo, trabalhando, obediente a seus pais. E da mesma forma, no Livro dos Espíritos, qual o nosso modelo e guia? Jesus. Modelo e guia de quê? Modelo e guia de salvação, modelo e guia de redenção. Mas vamos pegar a vida de Jesus também desde a infância. Porque não é somente os últimos anos, a vida de Jesus toda é modelo e guia para nós. A infância, as nossas crianças observarem a vida de Jesus, os nossos adolescentes, os adultos jovens, os adultos, e aí prosseguirem. E isso, meus irmãos, foi algo que aqueles lá do início dos evangelhos já se preocupavam, aqueles mais sensíveis, aquelas pessoas que realmente queriam mudar. Vamos ver aqui esse slide. Está lá em Lucas, no capítulo 3, versículos 10 a 14. E a multidão interrogava João Batista, ali a arte, né, mostrando João Batista diante da multidão, dizendo, que faremos, pois? Vejam aqui, meus irmãos. A multidão ia lá para o Rio Jordão ouvir João pregar. E João falando, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. E as pessoas ficavam, mas eu tenho que cuidar das ovelhas, eu tenho que cuidar do casamento da minha filha, eu tenho que levar meu filho na sinagoga, eu tenho que viajar para Damasco para levar os couros lá para fazer as tendas, eu tenho que fazer tanta coisa. E ao mesmo tempo ele disse para me arrepender, para eu seguir o reino dos céus. O que é que eu vou fazer? Então, algumas pessoas interrogavam João, dizendo assim, sim, o reino de Deus está próximo, João, tudo bem, mas o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente tem que fazer? Aí João respondia dizendo, olha lá no slide, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça a mesma coisa. Olha o que João está dizendo. João não disse assim, largue sua filha para um lado, deixe seu filho, ele que se vire para ir para a sinagoga, não vá cuidar do seu comércio não, deixe isso para lá, venha ficar aqui comigo no deserto. Não. João praticamente ele confirma, você está no mundo, continue. Agora veja só, se você tem 2 túnicas, dê uma. Se você tem alimentos, reparta. É isso, repartir com o próximo. Foi isso que João recomendou às multidões no seu arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Prepare-se. E a gente só pensando em ter, em possuir. Quando a gente dá alguma coisa, é roupa velha, é roupa que a gente não quer mais, objetos. Eu doei tanta coisa para os flagelados, doei tanta coisa para o pessoal das enchentes, doei coisas às vezes que não prestavam. Como a rede de televisão denunciou, roupas até sujas, rasgadas, que chegaram para os nossos irmãos. Coisa triste isso. Então João está dizendo, se você tem 2 túnicas, se você tem uma túnica que você está usando e tem outra que também é boa e que você está usando, pegue uma e dê. Ele não disse, pegue a túnica rasgada que você não quer mais, ou a túnica que não dá mais em você. Então ele vai dizer, pegue uma das túnicas e dê. Se você tem alimentos na sua casa, dê o alimento que você come. Não dê o resto, a sobra, o que já está azedado, o que vai estar vencido, não. Dê o seu alimento também. Mas as multidões recebem isso com uma certa surpresa, porque aquilo era muito novo, esse amai-vos,
que depois Jesus vai confirmar lá na frente. Um outro grupo de pessoas também perguntou a João: o que nós faremos? Quem eram eles? Os publicanos, os funcionários públicos, os cobradores de impostos, aqueles que ficavam, cuidando da burocracia, não só de Herodes, mas também fazendo a interface ali com o Império Romano. E eles perguntaram a João, eles estavam ali, foram lá, inclusive já convertidos, eles foram batizados por João. E eles falaram: o que a gente vai fazer? Nós somos publicanos, nós somos cobradores de impostos, somos funcionários públicos. Eu dependo desse salário para sobreviver, eu dependo de Herodes, eu dependo de César lá em Roma, e ao mesmo tempo eu me batizei, eu quero seguir você. E o que eu tenho que fazer? Olha o que João responde: não peçais mais do que o que vos está ordenado. Ou seja, não aceite propina, não vá ficar subornando pessoas, não faça nada errado. Na sua carteira de funcionário público, pegue aquilo que você foi ordenado para recolher, receba aquilo ali, debaixa lá nos livros, nas coisas, e pronto. Não aceite propina, não seja corrompido, não se deixe corromper. E também apareceu uma outra categoria perguntando a João: e nós, os soldados, o que nós faremos? Soldados que nós podemos entender, policiais. Eles estavam ali acompanhando João porque eram a mandado de Herodes, a mandado do Império Romano, para manter a ordem, uma multidão, então vamos manter a ordem. Não, o cara é pacífico, ele só fica lá pregando e batizando as pessoas, mas tinha que ter ali a polícia, como vemos aqui nas nossas cidades, o carro da polícia parado, os policiais ali, criança andando de bicicleta, pessoas correndo, mas os policiais estão ali, para quê? Para manter a ordem, a disciplina, se tiver alguma intercorrência, fazer uma intervenção. Mas os soldados são seres humanos, e eles ouviam João pregando, e eles falavam: poxa, o que esse cara está falando aí tem lógica. Não, ele falou umas coisas aí que me tocaram, Você vê assim que o evangelista não vai dizer que eles foram batizados, que eles foram lá para... Não, eles estavam ali naturalmente para manter a ordem. E aí eles perguntaram a João: e nós que somos os policiais, mandados de Herodes, mandados pela guarda romana, nós estamos aqui para manter essa ordem, o que a gente tem que fazer com o policial? Renunciar à farda? Dizer que eu não vou mais usar o cacetete? Dizer que eu não vou mais correr atrás dos malfeitores e sair por aí perdoando todo mundo e deixar para lá? E João responde: a ninguém trateis mal nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Olha que resposta. Continue sendo soldado, continue sendo policial, continue sendo militar, mas seja um bom policial, seja um bom militar. Não defraude ninguém, ou seja, não vá lá e se aproprie, não seja corrompido, propinado, não trate mal, sair batendo nas pessoas, como muitas vezes a gente vê filmagens na televisão, policiais que chegam, policiais despreparados, muitos com a saúde mental atormentada, já chegam atirando, batendo nas pessoas, sem nem perguntar, e ele vai dizer: não trate mal a ninguém, aceite o seu salário, aceite seu soldo. Ah, mas é pequeno, se eu fizer mais... Aceite o seu soldo. Então está aqui em João a resposta que a gente precisava. A síntese de sermos este homem, esta mulher, este ser humano no mundo, como sermos do mundo e ao mesmo tempo estarmos nesta conexão com o Evangelho e com explicações tão lindas que o Espírito Protetor nos trouxe, referendando, obviamente, não podia ser diferente, os conhecimentos dos evangelistas e os ensinos de Jesus, que se coroam com essas belíssimas respostas de João Batista. Meus queridos irmãos e irmãs, nós somos homens e mulheres, pessoas que estão no mundo, aqui estamos. Continuemos com a nossa jornada. Não vamos de forma nenhuma trazermos esse mundo material com todas as suas garras para dentro de nossas vidas. Vamos viver no equilíbrio, na parcimônia, no cuidado, observando. E como foi dito pelo Espírito Protetor, sempre olharmos as coisas com os olhos do amor, os fatos com os olhos do amor, para que possamos receber de volta essas bênçãos e ao mesmo tempo sermos pessoas ativas, cuidadosas com o nosso comportamento,
como foi dito pelo Batista. Não aceite mais do que vos está ordenado. Se contente com o seu soldo, não defraude, não maltrate ninguém, reparta sua túnica, reparta os seus alimentos. Que possamos refletir sobre isso e vivermos neste mundo de expiação e provas, com tranquilidade e com serenidade, ao partirmos daqui e dizermos: fiz o meu possível no limite das minhas forças. Muita paz. Jesus nos abençoe e voltaremos oportunamente com mais uma fala para nos ajudar a entendermos esse Evangelho. Deus abençoe.